Oi, gente! No final de setembro eu decidi desativar o meu Instagram por pelo menos um mês, porque eu estava me sentindo sobrecarregada mentalmente. E o que eu aprendi durante esse período offline, quais lições eu tirei disso, é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Diane. Nesse canal nós conversamos sobre minimalismo, vida simples, leve e intencional. Se esses são temas que te interessam, aproveita e já te inscreve agora no canal. Toda semana eu tô por aqui conversando com vocês. Bem, algum tempo depois de eu desativar o meu Instagram, eu gravei um vídeo aqui contando para vocês os motivos que me levaram a tomar essa decisão. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para você assistir depois. Mas um dos motivos era que aquela rede social estava gerando em mim gatilhos de ansiedade, frustração, irritabilidade. Como criadora de conteúdo, eu estava me sentindo pressionada a estar sempre presente na plataforma, a estar sempre presente nos stories, a postar todo dia no feed, responder todos os comentários, directs, mensagens que as pessoas me mandavam. E isso tudo foi me deixando exausta, porque além do Instagram, eu também tenho o YouTube, né, que é o meu canal aqui para administrar, e o meu estúdio de Pilates. Então, para mim, isso é muito, sabe? Eu não tava dando conta disso tudo. E eu levei um tempo para perceber isso. Eu não estava sendo fiel aos meus valores de vida, que é um deles, né? É desacelerar, né? É viver de uma forma leve, tranquila. Aquela vida num ritmo acelerado, de workaholic, isso não é o meu estilo de vida, isso nem faz bem para mim. Então eu precisei realmente dar um basta. Tem mais alguns motivos que me fizeram desativar o meu Instagram, mas como eu deixei linkado aqui nos cards o vídeo, eu peço para você assistir depois, porque nesse de hoje eu quero focar no que eu aprendi durante esse período offline. E assim, gente, uma das coisas que eu aprendi foi que nunca me faltou tempo. O que faltava era priorizar. Faltava eu concentrar os meus esforços naquelas atividades, naqueles compromissos que são realmente importantes para mim. E eu estava desprendendo um tempo a mais no Instagram, que não é meu foco principal. Apesar de eu saber que ele é, né, também importante para quem é criador de conteúdo, mas as minhas prioridades são o meu estúdio de Pilates e o meu canal aqui no YouTube. É neles que eu preciso estar mais tempo presente e consciente. E eu falo isso para vocês verem que mesmo a gente que procura levar uma vida um pouco mais alinhada com os nossos valores, também cai em armadilhas, né? Também acaba se perdendo durante o caminho. Então é importante parar um pouco e refletir. Parece que é um estado de vigilância eterno, né? Porque a gente vive nesse mundão aí que tá sempre correndo, que tá sempre estimulando a gente a correr, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vez ou outra a gente acaba caindo nessa cilada, mas que bom que a gente tem a chance de poder parar e refletir sobre o que deve priorizar na vida, né? Eu fiz um vídeo também sobre o livro Essencialismo, que é um vídeo assim maravilhoso, é um livro maravilhoso que eu sempre releio, me ajuda a voltar aos trilhos. Uma outra coisa, até um pouco triste, que eu aprendi durante esse período offline, é que quase ninguém se importa com você. Dos quase 13 mil seguidores que eu tinha lá no Instagram, gente, é sério, eu acho que uns 15 ou 20, assim, no máximo, me mandaram mensagem, vieram atrás, sentiram a minha falta, vieram perguntar o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Pode parecer até um pouco ingênuo da minha parte, mas essa descoberta foi chocante, porque eu conversava com algumas pessoas quase que diariamente, e saber que a maioria delas não se importa me fez entender uma outra coisa, que as relações nas redes sociais são superficiais, são raríssimas as exceções. Mas fora isso tudo, ficar esse período sem o Instagram me ajudou a me reconectar com os meus valores de vida. Eu tive mais tempo para fazer coisas que eram importantes e que eu achava que nunca dava. Eu li em um mês o que eu vinha lendo em 3 meses. Eu me permiti sentir tédio, coisa que as pessoas nem sabem mais o que é hoje em dia. Eu passei mais tempo olhando para o céu, que é algo que eu adoro fazer. Eu passei muito mais tempo afofando, beijando, amassando a minha cachorrinha. Eu passei mais tempo de qualidade com o meu marido. Eu pude refletir sobre a importância que eu estava dando para coisas, atividades, compromissos que eram secundários. Também pude reforçar aquela ideia de que o outro faz, pensa, come, veste,
não faz diferença nenhuma na minha vida, gente. Nem na minha, nem na sua, provavelmente. Claro que é legal a gente acompanhar pessoas que a gente gosta e admira, mas é mais importante entender que isso não é vital, que você não precisa olhar os stories da fulana ou do ciclano todo santo dia, que isso não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mais importante do que isso é você viver o seu presente, viver de acordo com o que é importante para você e vez ou outra dar uma espiadinha ali, né, naquelas pessoas que você admira. Isso é ok, é saudável. Passado isso tudo, eu voltei para o Instagram, ativei minha conta, porque querendo ou não, é importante para trazer visibilidade aqui para o meu canal, mas eu voltei com um pensamento um pouco diferente, me permitindo não responder a todos os comentários, não responder a todas as mensagens que me mandam e postando no feed quando eu achar que devo. Sabe, estar presente no story quando eu achar que devo, quando eu achar que tem algo relevante para vocês. Vou tentar levar essa rede social a partir de agora, como eu tento levar tudo na minha vida, de uma forma mais leve, sem pressão. E eu conto com a compreensão de vocês, que me mandarem mensagem, talvez eu não responda algumas, tá bom? Mas é porque a minha saúde mental realmente é muito importante. E antes de ir embora, eu quero recomendar muitíssimo que você faça esse detox nas redes sociais, vez ou outra, você vai ver o quanto vai aprender, o quanto vai expandir a sua mente, o quão conectado com você e com seus valores você vai ficar. Eu acho que, vez ou outra, a gente realmente precisa fazer isso, se desconectar para se conectar mais com nós mesmos. E aí, quem sabe, você fica até sem redes sociais para sempre, como muitas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, vai me ajudar muito. Compartilha com seus amigos, familiares. Comenta aqui embaixo se você já fez algum detox das redes sociais, se você pretende fazer algum dia. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita, te inscreve agora, tá bom? A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijão no coração de vocês e tchau!